Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, sexta-feira, e eu tenho um assunto interessante aqui que é a respeito da demissão aqui na Holanda, como que funciona. Alguns vídeos, que eu fiz, eu cheguei a comentar que eu passei por esse processo. É um processo chato, doloroso, consome muita da nossa energia, mas eu acho que é interessante compartilhar para vocês saberem como que funcionam as coisas aqui. Eu vou falar da área de TI, porque é a área que eu conheço. Eu não sei, se você não trabalha com TI e mora aqui na Holanda, me comenta aqui embaixo só para eu saber se é o mesmo esquema ou não. Mas aqui na TI, como que normalmente funciona? Você recebe você faz as entrevistas, Passou em todas as entrevistas, teve o positivo, Eles vão te mandar uma oferta. A oferta de trabalho, ela vai ter o contrato, e o contrato, existem alguns tipos diferentes de contrato aqui. Então, o mais comum é o primeiro ano ser temporário, e aí, se tudo der certo, depois de um ano, o contrato ele vira definitivo, ou seja, sem data de fim. O mais comum é de um ano. Então, vamos supor que você iniciou, está trabalhando, a galera gostou de você, eles podem tornar o contrato permanente antes de um ano, mas não é comum, pode acontecer, há exceções nessa regra. Eu já vi acontecer nas minhas empresas anteriores aqui, então isso pode acontecer. Mas, se você for um mero mortal, assim como eu, tem que esperar um ano, e aí a empresa decide, ou ela torna definitivo o teu contrato, ou ela adiciona alguns meses nessa parte temporária. Então isso acontece normalmente quando a empresa tem meio dúvidas ainda sobre o que está acontecendo com você. Aconteceu comigo na primeira empresa que eu tinha, antes de eu aceitar a proposta, porque eu morava em Portugal, acho que está torto aqui, Eu morava em Portugal, e aí eu tinha acordado, com a minha gerente na época, que assim, ok, eu vou sair de Portugal, vou morar em Amsterdã, mas primeiro ano temporário, entendi, mas depois eu quero permanente, porque, eu não quero ficar com o brioco na mão querendo procurar outro trabalho. Esse foi o acordo. Passou um ano, eles deram um somebody love, porque também mudou gerente, mudou um monte de coisa lá. Não, veja bem, tal, a gente vai te dar mais alguns meses daí se tudo der certo, vai ser o definitivo. Daí, como eles mudaram a conversa, daí eu preferi sair e procurar outra coisa. Só que na próxima empresa, daí eu tive o contrato, o definitivo, e mesmo assim, na minha cabeça, eu falei assim, bom, beleza, eu tô com o contrato definitivo, agora eu tô mais tranquilo. Só que não é bem assim que as coisas funcionam, porque mesmo com o contrato definitivo, a empresa pode te desligar, Eu acho que é até um direito dela, se as coisas não estão funcionando, não faz sentido continuar como profissional. E aí é que vem a pegadinha que muita gente cai, e eu já vi acontecer bastante na empresa também anterior, que by the way é que me demitiu. Muitas pessoas que pegam o contrato definitivo, eles acham assim, agora eu tenho o contrato, agora eu tenho o emprego garantido, eu não vou performar como eu performava antes. E aí isso força a empresa a começar a criar provas contra você. Porque aqui na Holanda não é simplesmente, vai demitir e tá tudo bem. A empresa precisa ter provas concretas de que o funcionário não está indo bem. Então começa a documentar coisa, começa a documentar reunião, começa a documentar uma porrada de coisa que força o funcionário a, não, beleza, então vamos tentar fazer acontecer, e também força o funcionário a pedir demissão. Isso acontece, então por isso que eu estou falando para vocês aqui, por isso que eu quero mostrar para vocês como funciona. Diferente do Brasil,
que no Brasil a gente acha assim, as leis trabalhistas protegem o trabalhador. Negativo. Porque se a empresa quiser demitir um funcionário, existem duas coisas que podem acontecer. Ou ela paga o aviso prévio, que é 1 mês adiantado e a pessoa está dispensada, ou a pessoa é obrigada a trabalhar por 30 dias com o aviso prévio. Quem consegue trabalhar 30 dias sabendo que vai ser desligado? Né? Então, normalmente o mais comum é a empresa pagar os 30 dias, né? Ou seja, o mês corrente, né? O subsequente, e aí a pessoa está literalmente com uma mão na frente e outra atrás, no Brasil. Aqui, e aí isso até vincula com o assunto que eu comentei do landlord, que tipo, o que tem a ver, né? Mas normalmente a galera tenta te prejudicar o máximo que quer. Eu dei o exemplo do landlord que não quer pagar o meu calção, e do lado da empresa ela também tenta se cobrir nesse lance. Então, tipo assim, eu quero demitir o meu funcionário, mas eu não quero que ele passe pelo PIP. O PIP, ele é o chamado Personal Improvement Plan, que é obrigatório para todos os funcionários que não estão performando. Então, todos os funcionários que não estão performando precisam passar por um plano de improvement, né? Para a pessoa me fugiu aqui a palavra em português, mas vocês entenderam, né? Para ir fazer o que é minimamente esperado, vamos supor. Só que o PIP, para iniciar o PIP, ele exige muita energia do gestor, porque daí você tem que aumentar o controle, você tem que criar, né, planos extremamente definidos e claros, tanto para você como empresa, para o funcionário também, o que é esperado, quando é esperado, tipo assim, é muito intenso. Então, as empresas, elas evitam passar pelo PIP. Então, o que elas fazem? Elas fazem o funcionário assinar um contrato chamado Settlement Agreement, que ele nada mais é do que um contrato de dispensa. Tipo assim, a gente tá vendo que as coisas não estão funcionando, então o agreement que a gente tem entre empresa e funcionário é esse. E nesse agreement, ou nesse contrato, normalmente as empresas forçam o funcionário a assinar e elas dão aquela urgência de tempo. Precisa assinar até as 17 horas de hoje, por exemplo. E no agreement, normalmente é assim, a empresa vai te pagar os 30 dias, e só. Só que, e aí por isso que eu falo, eles tentam fazer a malandragem né, normalmente a expat não conhece a lei. Então eles falam assim, puxa vida, a empresa quer me demitir, eu tenho que assinar daqui a 2 horas, eu preciso assinar esse documento. Então na emergência, até mesmo porque durante a reunião de desligamento você fica meio atordoado, né? Então na emergência você pega e assina e beleza. Quando você assina esse tipo de documento, você dá poder para a empresa para de fato te desligar. Só que pelas leis holandesas não é assim que funcionam, porque a empresa, se fosse pelo caminho das leis, a empresa precisa provar para a corte, como se fosse uma corte de trabalho aqui, que você não está performando. E cara, honestamente, as empresas normalmente não fazem isso. Normalmente são percepções do gestor que fala assim, putz, esse cara não está performando, tentei conversar e tal, só que as conversas não são documentadas, né? Essas coisas não são documentadas. Então, ao invés dele ir para a corte, eles preferem fazer o Settlement Agreement, que é mais rápido. Só que eles constroem essa parte de emergência, então normalmente expat novo, assim, não conhece muito, fica perdido, com medo, assina e aí já era. E tem 1 mês para poder procurar trabalho, e se você tiver o visto de trabalho holandês, você tem até 3 meses para procurar outro trabalho, e aí é outro trabalho que faz o sponsor do seu visto, senão a Holanda literalmente te expulsa do país. Então é muito intenso.
E aí, qual que é a recomendação? O que eu recomendo fazer, e é por isso que eu dei o contato dos advogados, que também, né, o contato que eu dei no vídeo anterior, ele também serve para isso e foi o que me ajudou, inclusive. Que é, ok, vocês querem fazer o Settlement Agreement e não tem provas, então eu vou fazer uma negociação aqui de que o funcionário ele vai ficar, por exemplo, em casa, e vai receber, sei lá, 6, 7 meses de salário, porque é o tempo que você tem para poder ir para a corte, provar e não sei o que lá. Então, para evitar tanto energia de um lado quanto do outro, é melhor a empresa pagar esses meses aí, porque daí todo mundo fica de boa. O funcionário recebe, fica em casa aí com tempo para poder conseguir outra coisa, e a empresa não tem a dor de cabeça de ter que ficar fazendo PIP, provando isso, provando aquilo, ir para a corte e tal. Então, normalmente, eles vão por esse lado. Isso foi o que aconteceu comigo, eu fiz o contato lá com o advogado, se você estiver precisando de advogado, fala com o Vicent. Esse cara, ele explica certinho eu tô fazendo propaganda, não tô recebendo nada, porque é uma coisa que eu realmente recomendo. E ele me explicou tudo certinho, tal, falou que normalmente, infelizmente, as empresas fazem isso e tal, então isso pode acontecer. Precisa de um advogado, porque é o advogado que vai entrar com o processo, ou ele vai pelo menos fazer a intermediação entre o funcionário e a empresa também não quer desprender energia e tal, porque também normalmente as leis elas defendem o trabalhador aqui. Então, se eu colocar em perspectiva, a Holanda, as leis holandesas de trabalho, elas protegem muito mais o trabalhador do que as empresas brasileiras. E aí eu dou o exemplo, conforme eu falei no começo do vídeo, a empresa brasileira, se quiser te demitir, aquela reuniãozinha chata pra dedéu, você está sendo desligado, piriri pororó, por conta disso, que normalmente é um blá blá blá, e toma aqui um mês de salário e se vira. E aqui não, aqui a empresa tem que provar, tem que tentar fazer o PIP, né, como eu comentei. Se o PIP não der certo, daí, aí ela tem provas para ir para a corte, e aí a corte aprova ou não o seu desligamento. Então, normalmente é muito custoso para a empresa, não só em relação a financeiro, como também em relação a tempo, né? Porque desprende tempo de todo mundo. Então, por isso que eu falo, eu acho que aqui defende muito mais o trabalhador do que no Brasil. E é por isso que eu queria fazer esse vídeo, para deixar claro como que funciona também. Mas é aquele negócio também, né, galera? Vamos ser honestos. Se você está num país diferente, e é uma coisa que eu vejo acontecer bastante, se você está num país diferente, se você está numa cultura diferente, você precisa se inserir na cultura, saber como funcionam as coisas aqui, ao invés de você simplesmente, a minha cultura é assim, eu sou assim, eu não vou mudar, porque daí você gera atrito, gera problemas, não só para você, mas também para o ambiente de trabalho, né? Eu não vou citar nacionalidades aqui, mas tem nacionalidades que se fecham num grupo e é muito difícil você conseguir, conversar ou lidar com essas nacionalidades. Obviamente não é xenofobia, mas é a percepção que eu tenho trabalhando aqui na Europa. Então, certas nacionalidades se fecham em grupos que, assim, elas esperam, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo aqui genérico, mas é real, que, por exemplo, no meu país, se eu trabalho 5 anos, por exemplo, na mesma posição, eu já sou movido, por exemplo, para sênior, independente se eu estou performando ou não. É por tempo de casa. Em alguns lugares do Brasil funcionam assim também, mas normalmente aqui, pelo menos na Holanda, eu falo da Holanda, não sei dos outros países, né? Se você mora na Alemanha, na Itália, enfim, na Espanha, e funciona assim também, me conta aqui embaixo que eu tô curioso. Mas eu falo da Holanda em específico. Você precisa provar que de fato você já está performando
como sênior, por exemplo. Então, se você é um pleno, que aqui é chamado Meteor, se você é um pleno e quer ser promovido para sênior, você precisa atuar já como sênior. No Brasil tem empresas que fazem isso também. Tipo, elas, como que chama? Elas avaliam os funcionários e aí faz o balanço. Ah, beleza, tá agindo como sênior, não tá. E aí faz a promoção acontecer. Não é em todo lugar, né? Varia bastante essa parte, mas aqui na Holanda todo mundo passa por duas avaliações anuais, que uma é no meio do ano, para saber como que a pessoa está indo, se está indo bem, se está indo ruim, se é esperado, se não é, e no final do ano, que é onde de fato acontecem as promoções. Ah, Leandro, pode acontecer promoção no meio do ano? Pode, mas é muito raro acontecer, porque normalmente é só no final do ano. Então, e aí por que o contrato de um ano, né, como eu comentei no começo, que eu estava explicando o contrato? E essa avaliação, ela serve de suporte para a empresa ou dar outra chance, né, para o funcionário, no sentido de, você passou um ano aqui, mas eu vou refazer aqui o seu contrato por mais 6 meses, porque eu quero realmente ver você dando mais de você, ou agindo, seja na atitude, seja no conhecimento técnico, enfim. Então é como se fosse uma segunda chance. 6 meses. Então é uma oportunidade para tanto o funcionário quanto a empresa saber se o relacionamento entre eles está indo bem ou não. Então é por isso que normalmente eles têm esse contrato de um ano, porque durante um ano dá para saber se a pessoa está indo bem ou não. Questão de atitude, questão de conhecimento. Pô, a pessoa que eu contratei, ela é realmente aquilo? E outra coisa importante antes do contrato de um ano, você tem o probation, que o probation, ele é o tempo, é como se fosse os 3 meses do contrato CLT, que é para a pessoa realmente entender se ela consegue performar como ela falou que ia performar durante as entrevistas, tal. E é uma chance tanto para o funcionário quanto a empresa saber se está funcionando o relacionamento ou não. No Brasil, eu sei que não tem o costume de cortar o relacionamento de trabalho nesses 3 primeiros meses. Eu trabalhando há 25 anos no Brasil, nunca vi alguém passar por isso. De tipo assim, não funcionou dos 3 primeiros meses, não passou no probation. Aqui eu já vi muito acontecer da galera, tipo assim, primeira semana, chegou na empresa, a pessoa tá meio esquisita, né, não tá se interagindo com a galera. Isso na Europa, meu amigo, já anota aí embaixo. Na Europa isso aí é quase mandatório. A galera, tipo, ela espera que você interaja com o grupo, faça perguntas, enfim. Se você não está fazendo isso, é um dos sinais que a pessoa não vai te colocar para frente do probation e entrar, de fato, no contrato de um ano. Então tem várias regrinhas que protege, né, tanto a empresa, eu acho que é mais a empresa nesse caso, do que o funcionário, mas isso acontece. Então, em resumo, probation, 2 meses normalmente, quando você tem uma oferta, probation, passou no probation, beleza, contrato de um ano, aí o contrato de um ano, finalizou o contrato de um ano, pode ser o permanente, aí o permanente, se de fato a empresa não quiser, daí você entra ou no PIP ou no Settlement Agreement. Vamos supor que não deu certo. Um ano não deu certo, beleza. Então acabou um ano, acabou o contrato, não tem salário extra, não tem FGTS, não tem nada. Acabou. E a mesma coisa para os 2 meses de probation. Com a diferença do probation é que, tipo assim, se você trabalhou uma semana e a empresa falou, não gostei, você vai receber só uma semana e já era. Eu já vi isso acontecer. Aí a galera, o cara chegou
inclusive aconteceu comigo. O cara chegou, meu, chato pra cacete. Sabe aquela galera, tipo aquele cara que, meu, quer saber da vida de todo mundo, pergunta umas coisas nada a ver, tira sarro. Tipo, logo na primeira semana, meu, o cara não durou não. Pô, o que tá acontecendo aí? O cara mal chegou, já quer contar piada pra todo mundo, tem intimidade, porque intimidade é uma coisa que você constrói, né? E aqui também acontece. Então, bom, esse vídeo era para explicar normalmente como que acontece, né, a demissão. Espero que eu tenha sido claro. Foi um vídeo aí também sem cortes, né? Espero que vocês tenham gostado e estejam gostando, né, de me ouvir falar enquanto eu estou dirigindo aqui e indo para o trabalho. E me comenta aqui embaixo se esse tipo de vídeo agrada, né, ou vocês preferem os outros formatos, que daí eu continuo fazendo, beleza? Obrigado por ter visto o vídeo até aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu e boa sexta aí para vocês. Um abraço.